E hoje, gente, no nosso quadro de saúde, nós vamos falar aí sobre câncer de pâncreas, os sinais, diagnóstico e tratamento também. E o nosso convidado, né, o médico Bruno Bereza, ele está aqui ao vivo, vai tirar nossas dúvidas e, claro, de vocês de casa também, através do nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Boa tarde, Bruno. Bem-vindo ao nosso Ver Mais. Boa tarde, Mauro. Muito obrigado pelo convite. E eu queria que você começasse, Bruno, explicando pra gente o que é o câncer de pâncreas, até para as pessoas em casa entenderem, também começar a participar com a gente aqui. Bom, o que é o câncer de pâncreas, né? Todo câncer, na verdade, o pessoal fala câncer benigno ali, não, todo câncer é um tumor maligno, né? Quando uma célula ela começa a se transformar e ela perde a função daquele local, então uma célula do pâncreas que perde a função daquele local e começa desordenadamente se multiplicar, formando um pequeno nódulo, esse nódulo começa a crescer, forma um tumorzinho e vai crescendo, crescendo, invadindo outras estruturas, isso é um chamado câncer. Nada mais é que uma célula que perdeu a função dela daquele local e começou a se descontroladamente se multiplicar e também a mandar células para outros locais. Isso é um câncer. Doutor, e assim, mas existe uma causa que leva esse desenvolvimento desse tipo de câncer específico? Não existe uma causa específica, a gente quer procurar o vilão, né? Uhum. Não existe isso, né? Na verdade, o que existe é multifatorial, né? Os pacientes com câncer de pâncreas são muito ligados a fatores ambientais, então exposição a tabagismo, inflamações crônicas do pâncreas, tem um componente genético, aí existe uma balança que 10 a 20% de contribuição genética e 80 a 90% contribuição ambiental e hábitos de vida. Então, a obesidade está ligado com fator de risco, a alimentação com mais industrializados também está ligado a fator de risco. Algumas alterações que podem, como a gente falou, pancreatite crônica, até tipo sanguíneo pode ser um fator de risco. Então, tipo sanguíneo O é o que tem menos fator de risco para câncer de pâncreas, tipo sanguíneo B é o que mais tem fator de risco para câncer de pâncreas. E é interessante que se a gente pegar duas pessoas e elas, vamos dizer que elas fumaram durante 30 anos cada uma, não quer dizer que as duas tenham câncer de pâncreas. Se a gente pegar dois irmãos gêmeos, ou duas pessoas da mesma família, como vamos dizer assim, da mesma genética, e por os mesmos fatores de risco, não quer dizer que um tenha e outro não tenha, porque existe também uma capacidade intrínseca da pessoa em combater aquelas alterações genéticas, em combater a exposição com que ela vem enfrentando. Então existe o componente externo e o componente interno, e essa balança é muito difícil de mensurar, o que é que vai causar. Então não existe um vilão, existe uma junção muito complexa de causadores que vão fazer isso. E para o diagnóstico, então, doutor, até pelo tipo de sangue ali, você já pode seguir tipo rumo para fazer o diagnóstico? Quando o paciente chega com suspeita de câncer de pâncreas, esse é um desafio, né? Fazer o diagnóstico precoce, porque são mínimos detalhes. Então, por isso que é interessante hoje as estratégias de rastreamento para pegar casos jovens, né? E ela faz parte do rastreamento, a consulta médica, a gente fica muito em exame, ressonância para cá, exame de sangue para lá. E às vezes uma simples conversa pode traçar quem tem maior risco ou não. Aquele paciente que tinha pancreatite, ele vai precisar de um manejo diferente. O paciente que tem até o tipo sanguíneo, como a gente conversou, diferente, pode ser que a gente olhe para ele de outros modos, olhe com outros olhos, né? Então isso tudo é importante na conversa, a gente detectar esses fatores de risco. E os pacientes vão apresentar sintomas muito sutis, sabe? Eu ia perguntar assim, se tem alguns sintomas que as pessoas já têm que ficar atento ou perceber alguns sintomas assim diferentes, doutor? O mais comum é emagrecimento, só que o emagrecimento já vem na fase tardia. Sabe um sintoma muito interessante que eu vejo muito no consultório é a diabetes. Então, um paciente que tem acima lá de 50, 60 anos, às vezes ele não é obeso e ele começa com a diabetes, assim, começa a aumentar a glicemia dele, ele vem fazendo check-up anual, não é um paciente descuidado, ele vem, só que você percebe que a glicemia dele vem aumentando. Isso nada mais é que o pâncreas ele vem fazendo uma atrofia e ele vem perdendo a função dele de produção de insulina. Então, tem alguns sinaizinhos pequenos, uma dorzinha abdominal que ele vai tratando com uma gastrite e às vezes era um tumor no pâncreas. São sintomas muito pequenos. É claro que câncer de pâncreas não é o mais comum numa dor abdominal,
Mas talvez uma conversa, você vai juntando fatores, você ache uma suspeita muito grande para aquilo. Então é importante que no check-up anual tenha uma conversa médica, né? E falar também desses sintomas aí, né? Doutor, mas assim foi diagnosticado, foi feito lá os exames, né? Como que ocorre o tratamento? Como que é feito esse tratamento daí, doutor? Tratamento de câncer de pâncreas, o pilar dele, a gente fala assim, se a gente tiver que colocar alguma coisa que é a base da estrutura disso, é cirurgia, tá? A cirurgia ainda hoje é a única opção curativa desses pacientes. Então a cirurgia ela é direcionada para casos iniciais ou localmente, né, que sejam um pouquinho localmente avançados, mas ela não é utilizada para pacientes em estágios muito avançados. E o pilar do tratamento, o que confere cura para esses pacientes é a cirurgia. A gente pode lançar mão de estratégias entre fazer quimioterapia, radioterapia antes da cirurgia. A gente pode lançar estratégias de quimioterapia para diminuir lesões, radioterapia para radiocirurgia em algumas lesões, mas nem todas elas são com a intenção curativa. Às vezes a gente tem uma intenção de redução ou degrau para um outro tratamento definitivo. Mas é bem complexo o tratamento de pâncreas, mas se a gente botar assim qual é o tratamento, qual a modalidade, a intenção, sempre o objetivo final é a cirurgia. Doutor, e como que ocorre essa cirurgia? Ele é retirado um pedaço onde é mais afetado? Como que é feita essa cirurgia? Esse acho que é também um dos pontos chaves, porque todo paciente, eles não chegam no oncologista, no caso, eles não chegam para mim como primeiro, assim, eu cheguei, estou procurando alguém porque eu tenho um sintoma. Normalmente eles chegam por alguém indicou, né? Um outro médico indicou. E eles chegam com um paradigma muito grande em relação à cirurgia, né? Eu tento debater isso e tentar quebrar esse paradigma em relação à cirurgia, porque eles chegam com uma visão muito ruim. Porque a cirurgia realmente, quando a gente fala, vai retirar, pensando na cabeça do pâncreas, vai retirar a cabeça do pâncreas, pedaço do estômago, do odeno, via biliar, início do intestino, linfonodos. Ele fala, mas sobra alguma coisa? E aí eles chegam com uma visão muito ruim que vai dar errado. E a cirurgia nada mais é que você tomar muito cuidado e prestar muita atenção desde o lado do diagnóstico, do preparo do paciente, o intraoperatório, o pós-operatório. Então todas as fases são importantes para a gente evitar esse paradigma e esse preconceito em relação à cirurgia também. Né? Ela é feita por vídeo, doutora, uma cirurgia aberta? Ela pode ser feita por aberta, vídeo ou robótica. Eu digo que não é indicação precisa para cada técnica, ela pode ser utilizada e se ela é utilizada com indicação correta, ela tem um benefício em cada uma. A gente pode falar que a gente não pode descartar nenhuma das modalidades. A gente fala hoje tanto assim, fazer cirurgia aberta é uma questão mais antiga de se fazer cirurgia, não quero fazer um corte na barriga, mas algumas vezes tem. Claro que depende são do poucos casos, também, mas tem algum caso que a cirurgia aberta vai ser melhor. E, claro, que a imensa maioria, a cirurgia vídeo, a cirurgia minimamente invasiva, ela proporciona um bem-estar para o paciente. Mas não dá para descartar nenhuma das modalidades. Doutor, e as chances de cura, doutor Bruno? Quais que são após a cirurgia ou após o tratamento ali também? A única opção de vida, assim, de sobrevida alta ainda é cirurgia. Então, esse que nem eu tinha falado, o objetivo é a gente alcançar a cirurgia, né? A gente sabe que câncer de pâncreas é um câncer agressivo. Quando a gente escuta, né, um câncer de pâncreas, a gente fala, nossa, mas é um câncer agressivo. Todo mundo já vem com essa visão. Bem assustado quando se fala nele, com esse diagnóstico. Então, a única chance é a modalidade de cirurgia. A gente sabe que fazer nada, a gente está condenando. Então, a gente vê muitas condutas, a gente acaba às vezes pegando casos em que pessoas abandonaram o tratamento e aí é tarde demais. Ou de até, às vezes, médicos que não indicaram o tratamento por medo de expor o paciente a um tratamento, ou não sabem para quem encaminhar, tem medo de encaminhar para alguém e dar errado uma cirurgia, e eles acabam tirando o corpo de lado, né? E aí a gente vê, poxa, essa era a única chance do paciente, né? A única chance que ele tinha de ter uma sobrevida, de conseguir talvez uma cura. A gente sabe que é um tumor agressivo. Então, a gente sabe que, né, após 5 anos, muitos pacientes, até após a cirurgia, podem recorrer.
Mas a gente tem absoluta certeza que se a gente não fizer nada, a gente está condenando os pacientes. Doutor Bruno, assim, a gente falou que os sintomas são poucos, não tem muito, e quando os sintomas aparecem já está um pouco agressivo. Mas tem maneiras de prevenir esse tipo de câncer? Especificamente, não tem uma medicação que se use, nada, tá? O que a gente faz é tirar os fatores de riscos modificáveis. Então, combater sedentarismo, combater tabagismo, como a gente falou, né? Hábitos saudáveis de vida, pensar em alimentação mais, quanto mais natural do ponto de vista, menos manipulada ela for, provavelmente menos processada, provavelmente isso vai diminuir risco. Então, controle de diabetes, são pequenos exames ali periódicos também, exames né? periódicos, exatamente. Nada substitui a consulta médica para avaliar quais exames, mas é importante que também aquele check-up que as pessoas gostam de fazer sempre vai dar um sinalzinho ou outro, né? Ainda mais para quem tem sempre esse controle, qualquer modificação ali já vai perceber e o médico com certeza já vai indicar, ó, vai ver com esse médico, vai ver com tal médico coordenando ali os sintomas e os exames também, né, doutor? Exatamente. Tem que ser, a gente sempre gosta que seja alguém generalista que faça esses check-ups, né? A gente faz oncologista, esse check-up da parte oncológica, os oncologistas fazem para quem tem muito fator de risco ou teve caso na família, mas é importante que quem não tenha nem caso na família, pelo menos faça com um generalista, porque pelo menos vai direcionar alguma coisa ou outra, né? Doutor, obrigado aí por essas dicas de hoje.